começar a subir levando alguns bombeiros e equipamentos. Eu faço parte dessa história e também tenho orgulho de fazer parte dessa história. Eu fiz parte dessa história. Minha história com o bombeiro começou há alguns anos atrás, quando eu tocava na banda Sétima Proler, uma banda de amigos, e nós animávamos as festas de formatura do bombeiro, né? Animávamos de maneira voluntária, era uma diversão poder ir pro baile de formatura, ver a galera tomando um banho com o caminhão, com o Chuck na época, e a gente passava aí divertindo a noite no baile. Mais tarde, em 2008, quando houve a tragédia, né, vários deslizamentos, enchentes pelas nossas 3 cidades, né, Ascurra, Rodeia e Piúna. Nessa época eu andava de Jeep, ainda ando, né, mas eu era jipeiro, já era jipeiro, e tinha alguns colegas, né, alguns amigos que também tinham Jeep, e o bombeiro nessa época não tinha veículos 4x4, né? Então alguns locais eram de difícil acesso e necessitavam de carros 4x4. Foi quando o comandante Júnior, na época, entrou em contato comigo, pedindo se eu podia auxiliar, né, deslocar bombeiros, deslocar equipamentos, alimentação. Na época tinha uma cadela de buscas, que era a Sandy, para levar também, então, Morro do 80, e alguns outros lugares que a gente acabou passando. Isso foi lá em 2008, na época eu morava em outra cidade, estava cursando a faculdade, e aquele espírito de poder participar do voluntariado, aquela oportunidade manteve uma chama acesa dentro de mim, que algum dia eu voltaria a fazer isso. E o bombeiro foi evoluindo, o bombeiro foi crescendo, conseguiu equipamentos 4x4 nesse meio tempo, então eu não havia sido mais chamado para outros trabalhos, até que 10 anos depois, em 2018, o comandante Júnior e o Alan Lunelli me fizeram um convite para participar da diretoria. Entrei na diretoria e essa chama de poder participar disso se reavivou muito mais. Foi quando em 2019 eu aceitei fazer eu fiz o curso de formação e cá estou com esse belo uniforme, né, podendo entregar ainda mais os meus conhecimentos, o meu espírito voluntário para ajudar o próximo aqui nas cidades. O que me marcou bastante durante esses desastres foi que o Morro do 80 era sempre o lugar que a gente subia de Jeep, passeava, conhecia todas as estradas, né? Era a diversão do final de semana. E o desastre que ocorreu, né, mudou parte dessa estrada completamente. Quando eu cheguei lá, aquele ponto estava irreconhecível, parecia uma terraplanagem gigantesca em andamento, assim, algo que eu nunca tinha visto, nunca tinha presenciado, né? Eu lembro de, no local, já ter uma viatura da polícia atolada, de a gente desatolar essa viatura da polícia para poder começar a subir levando alguns bombeiros e equipamentos, né? E a notícia ruim, né, era que tinha uma pessoa soterrada, era um morador do local, né, a sua casa, rancho, tinha sido completamente soterrada. E ali se iniciaram as buscas, né, várias pessoas, vários bombeiros, policiais, populares, tentando ajudar, mas o volume de terra era muito grande. Então, foi algo assim que me marcou bastante. Foi um dia inteiro de buscas, né? E num determinado momento começou a se escutar alguns ruídos, alguns barulhos que eram indícios de que estava voltando a deslizar o local. Então a gente saiu, né, de lá com todas as equipes
Outros jipeiros naquele momento vieram ajudar também, e havia uma família né, no meio dessa estrada aí, na residência, que era uma das residências comprometidas. Na época havia aberto uma fenda que uma vaca havia caído, né, dentro dessa fenda, de tão grande que era. E eu lembro que foi uma cena assim bem... que emocionou algumas pessoas que estavam lá, porque nós ajudamos a tirar todas as coisas das casas daquelas pessoas, né? Roupa, alimentos e outros pertences, né? E levamos para outros parentes num local mais seguro aqui em Ascurra mesmo. Então essa foi algo que marcou bastante, assim, ver pessoas que moram num lugar uma vida inteira terem sua propriedade afetada por um desastre, né? As pessoas não têm controle sobre isso, então foi um momento que marcou bastante. Eu lembro também que o pessoal que estava ali, que era do bombeiro, já estava bem abalado emocionalmente, porque dias atrás, né, momentos anteriores, haviam retirado uma família inteira que estava soterrada no bairro Ipiranga. Então eu lembro que a esperança de querer encontrar alguém com vida e a tristeza de ter visto o que viram, né, na época, marcou bastante aquele momento de 2008. Bom, falar de 2008 é lembrar de tragédias, né, que aconteceram em rodeio. Foram várias que aconteceram, e uma que marcou bastante foi no Ipiranga, quando, na época, eu tinha um jornal, eu fazia matéria na cidade de Rodeio e também acompanhava os bombeiros voluntários da União. E aí foi que aconteceu que no Ipiranga desbarrancou lá parte de um morro e levou, além do gado e todo o maquinário, também a casa, com dentro familiares. E cheguei bem de manhã cedo lá, e os bombeiros também. Eu lembro que tinha muitos bombeiros e também muitas pessoas olhando lá, né, com a tragédia que tinha acontecido. E eu lembro da dificuldade que tiveram os bombeiros, o local, a dificuldade, o perigo que era estar lá na hora que foram aí quase 500, 600 metros que o barro foi empurrando, levando gado, casa, maquinário, e inclusive ele desviou o curso normal do rio. E aquilo era muita água. E eu lembro do comandante Júnior, que estava comandando lá, o pessoal que estava junto conosco lá, e eu estava cobrindo ali, infelizmente, né, o evento. Nós conhecíamos os familiares lá, todo mundo apreensivo, se tinha alguém vivo, se não tinha alguém vivo. Eu lembro que eles tiveram que puxar aí cordas, fizeram toda a conversa, né, para não colocar em risco também os bombeiros, porque o local, para quem lembra, quem vê as fotos hoje, vê que era muito difícil. E também saber se ia encontrar lá, né, alguém vivo ou sem vida mesmo, né, porque era muito barro, muita lama, muita madeira, telha. E foi um dia aí difícil, ficaram passando aí o dia todo aí para procurar os corpos. Era um casal, né, e 2 filhos, né. E eu lembro que eram umas 4, 5 horas, se não me engano, final da tarde. Aí foi encontrado os corpos, quase todos eles juntos. O que me marcou foi ver o corpo da Kate, que eu conhecia, assim, de nome, de vista, conhecia mais os pais, né? O corpo da menina junto à mãe ou ao pai, não lembro direito. Então isso marcou bastante, e também a ação dos bombeiros, porque não era fácil, 2008 ainda, não tinha tudo que nós temos hoje aí de apetrechos, né, para salvar vidas em casos como aquele. E os bombeiros foram heróis, né, porque a gente via aí a dificuldade, ajudávamos no que podíamos, sempre no lado de cima da rua, da estrada, né. E também depois que eles conseguiram tirar os corpos lá, à noite tem um outro problema ali no mesmo local, e tiveram que evacuar grande parte do bairro lá, porque não descia mais água. Também foi eu acompanhei ali, vi
adrenalina, né, de saber que se estourava de novo algum riacho lá de cima, ia levar várias casas aqui embaixo. O desespero deles e também a coordenação deles de tirar o pessoal das casas, né? E logo à noite também, onde que aconteceu essa tragédia, desceu mais uma barreira ali que tampou tudo. Então a gente sente ali, até hoje a gente se arrepia de lembrar dos familiares que a gente conhecia, da ação dos bombeiros, a importância deles para nós enquanto população, né? Não só ali, mas em todos os eventos que eles fazem aqui na cidade. E eu tive a honra de estar com eles desde o início, desde que da fundação dos bombeiros, de participar, de ver a ação deles. E eu tenho orgulho aí de ser rodeense e ter os Bombeiros Voluntários da União como nossos parceiros. Então, desde 2001, de alguma maneira, né, eu contribuo e também tenho orgulho de fazer parte dessa história. A ideia surgiu de uma necessidade de tempo que vinha, tanto Ascurra como Rodeio, como Apiúna, a rodovia cortando esses municípios, sempre houve muito acidente, cara, e sempre houve muito resgate sem técnica, sem conhecimento, absolutamente nada. E na época eu era vereador e eu vivi muito isso na pele, que eu morava do lado da rodovia e por várias vezes tive que prestar socorro. E assim, ó, daquele jeito, cara, sem técnica, sem jeito, e às vezes até fazendo mais mal do que bem, mas enfim, era o que tinha no momento. E aí foi surgindo essa ideia, na época o seu Leandro virou prefeito, aí eu conversei com o Jaime, com o Júnior, para ele vir para cá, ele acabou sendo secretário de saúde, mas muito com esse intuito de criar o bombeiro, trazer essa estrutura para salvar a vida. Era uma necessidade, o Estado não suportava a gente nesse sentido e, enfim, a semente foi plantada. Os prefeitos na região de Ascurra, Rodeio e Apiúna abraçaram essa ideia, o Toninho, na época o prefeito de Apiúna era o Beto Schultz, aqui em Ascurra era o Aleandro, o Silvino era vice. Eles compraram essa ideia e a comunidade junto também abraçou muito isso, sabe? E foi muito legal. Essa semente gerou um fruto magnífico. A estrutura que foi criado, o trabalho do Júnior com relação a trazer a comunidade para dentro do bombeiro, vender a ideia e vender muito bem essa ideia, gerou fruto magnífico. É uma estrutura hoje, cara, fantástica, tanto de estrutura física, gente, pessoal. Muitas pessoas de Ascurra, Rodeio e Apiúna fizeram e fazem ainda parte dessa coisa linda que é o voluntariado, desse abraçar a causa, desse fazer o bem para os outros. Cara, eu me sinto muito feliz de ter feito parte disso, sabe? De conseguir botar essa ideia junto com o Júnior, aí teve mais o Luiz Osvaldo, a gente sentou, a gente conversou, até a primeira conversa foi na padaria e, cara, isso aí cresceu e é o que a gente é hoje, sabe? Isso é um sentimento muito legal, é um sentimento que traz pra gente de que a gente veio para esse mundo e a gente não passou em vão, sabe? Cada vida que esse bombeiro salva, isso é um carimbo muito legal de que nós viemos e nós somamos e nós fizemos o bem, nós criamos alguma coisa muito linda, alguma coisa com muito, cara, com um sentimento fora de uma realidade, assim, sabe? Só quem é bombeiro voluntário, quem fez parte disso, consegue ter isso, sabe? Consegue ter essa alegria, essa felicidade de fazer parte disso. Eu faço parte dessa história. Com muita alegria hoje estou aqui para dar um depoimento de uma coisa muito importante que aconteceu na nossa cidade. Começou em 2001 com a nossa eleição de prefeito e vice-prefeito, onde seu Leandro Dalfogo e eu nos elegemos para comandar essa cidade. Partindo desses trabalhos feitos pelo município, com a Câmara de Vereadores, com o Executivo trabalhando a todo vapor, surgiu uma equipe de pessoas pensando no bem e se reuniram para atender a comunidade. Partiu então aí o prefeito
a contratação de secretários, junto com a Câmara de Vereadores. Aí eles firmaram conversas, o que eles poderiam fazer pela cidade. Através do nosso secretário da Saúde, Jaime Moser, do nosso vereador, o Leandro Henrique, tiveram a feliz ideia de começar a trabalhar para conseguir os bombeiros em Ascurra. Houve a necessidade porque a cidade estava não atendida pelas cidades da região e quando atendido a demora era demais. Nós, através do empenho do vereador, do secretário, nós estivemos apoiando, acreditando na ideia, mesmo com pensamentos de muitos não querendo que dê certo, mas através do pensamento deles, começaram atrás das atividades, procurando recursos, captação de recursos, documentação, e dezembro de 2001 se tornou concreto aquilo que era desejado. Eu quero parabenizar o Jaime Júnior, junto com os outros, principalmente porque desde o começo ele esteve à frente disso, porque é muito difícil conseguir alguém que comece e persista naquela atividade. E ele até hoje está aí trabalhando, conseguindo cada vez mais somar. Formou uma equipe muito excelente, ele está aí com bens móveis de bastante valor, de bastante capacidade de trabalho e se iguala ou até melhor do que outras cidades onde já tem há mais tempo os bombeiros. Eu fiz parte dessa história. Sou Antônio Venturi, fui prefeito de 2001 a 2004. Nós pegamos a ideia de colocar os bombeiros em Rodeio Ascurra e Piúna. Eu acho que fomos felizes como prefeitos de Rodeio Ascurra e Piúna em apoiar essa ideia junto com o Júnior e mais outras pessoas que estavam com interesse que isso funcionasse. Hoje é uma realidade, os bombeiros nós não podemos mais ficar sem, pois são os guarda-vida do nosso pessoal. A nossa cidade, principalmente, ela tem um carisma, uma estima pelos bombeiros e espero que esse conjunto de jovens que atuam nessa área permaneçam o quanto mais puderem, porque hoje é uma realidade, os bombeiros, vocês veem o empreendimento que eles têm, o atendimento, o carinho, a boa vontade de ser jovens em atender os nossos doentes. Ontem ainda teve um acidente na nossa cidade e os nossos bombeiros atuaram com toda a delicadeza. Hoje diziam para mim, felizes quem for atendido pelos bombeiros. Então nós como prefeito e vice-prefeitos e prefeitos dos outros municípios estamos orgulhosos em saber que essa entidade ela permanece na nossa comunidade e nós fizemos parte dessa entidade. Um abraço.